Ao introduzirmos a metapsicologia freudiana, é necessário compreender que não estamos diante de um capítulo isolado da obra de Freud, mas de um eixo estruturante que atravessa sua produção teórica e sustenta sua prática clínica. O próprio termo metapsicologia aparece para designar o esforço de descrever os processos psíquicos para além da psicologia descritiva comum, articulando três coordenadas fundamentais: a perspectiva dinâmica, a perspectiva tópica e a perspectiva econômica. Essa formulação encontra seu desenvolvimento mais sistemático nos chamados textos metapsicológicos de 1915, especialmente em Pulsões e seus Destinos, o Recalque e o Inconsciente. Quando falamos em coordenada dinâmica, estamos nos referindo ao conflito entre forças psíquicas. Desde os primeiros textos sobre as neuropsicoses de defesa, 1894, Freud sustenta que os sintomas resultam de embates entre representações incompatíveis e mecanismos de defesa. A metapsicologia formaliza esse conflito como oposição entre pulsões e instâncias psíquicas. Em Além do Princípio do Prazer, 1920, essa dinâmica é aprofundada com a introdução da dualidade entre pulsões de vida e pulsões de morte, mostrando que o psiquismo não se organiza apenas em torno da busca de prazer, mas também em torno de tendências à repetição e à descarga que podem assumir caráter autodestrutivo. A coordenada tópica, por sua vez, remete à organização do aparelho psíquico em sistemas ou instâncias. A primeira tópica, apresentada em A Interpretação dos Sonhos, 1900, distingue inconsciente, pré-consciente e consciente. Essa distinção não é espacial no sentido anatômico, mas funcional. O inconsciente opera segundo o processo primário, conforme descrito em O Inconsciente, 1915, enquanto o pré-consciente já se encontra vinculado à linguagem e à possibilidade de acesso à consciência. Posteriormente, em O Eu e o Id, 1923, Freud reformula essa organização na segunda tópica, introduzindo as instâncias id, ego e superego. A metapsicologia, portanto, integra essas diferentes representações estruturais do aparelho. A coordenada econômica refere-se à circulação e à distribuição da energia psíquica. Em Pulsões e seus Destinos, 1915, Freud descreve a pulsão como força dotada de pressão constante, que exige trabalho psíquico. A economia psíquica implica aumento e diminuição de tensão, sendo inicialmente regulada pelo princípio do prazer. Entretanto, como demonstrado em Além do Princípio do Prazer, o funcionamento do aparelho não se esgota nessa regulação, pois a compulsão à repetição indica que há algo que ultrapassa a busca simples de descarga prazerosa. A metapsicologia, assim, não é especulação desvinculada da clínica. Ela nasce da observação empírica dos casos clínicos e da necessidade de formular hipóteses explicativas para os fenômenos observados. Os grandes casos descritos por Freud, como o Homem dos Ratos, o Homem dos Lobos e Dora, não são apenas narrativas clínicas, mas material a partir do qual ele constrói modelos abstratos do funcionamento psíquico. A hipótese do inconsciente, sustentada desde a interpretação dos sonhos, não é produto de crença, mas de inferência a partir de formações como sonhos, atos falhos e sintomas. Quando se afirma que conceitos como inconsciente, recalque e pulsão possuem natureza metapsicológica, significa que eles não são diretamente observáveis, mas são construções teóricas necessárias para explicar os dados clínicos. O recalque, formalizado em O Recalque, 1915, não é fenômeno visível, mas operação inferida a partir do retorno do recalcado. O inconsciente, descrito em O Inconsciente, 1915, é sistema cujas propriedades são deduzidas do funcionamento dos sonhos e sintomas. A pulsão, apresentada nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, e reformulada em 1915, é conceito limite entre o somático e o psíquico. A metapsicologia também articula teoria e prática. A prática clínica da associação livre e da interpretação pressupõe a hipótese de que o inconsciente se manifesta de modo indireto e que o sintoma é formação de compromisso.
A análise didática, defendida como condição de formação do analista, apoia-se na compreensão de que o próprio analista está submetido às mesmas leis estruturais do aparelho psíquico. Assim, teoria e prática não são campos separados, mas dimensões complementares de um mesmo método. A psicanálise pode ser considerada método hipotético-dedutivo na medida em que formula hipóteses a partir da observação clínica e as submete à verificação na própria prática analítica. Freud insiste que suas proposições não exigem crença, mas repetição da experiência. A metapsicologia organiza essas hipóteses segundo os 3 eixos mencionados, oferecendo um modelo abstrato do funcionamento da mente que permanece aberto à revisão, como se vê na passagem da primeira para a segunda tópica. Portanto, estudar a metapsicologia freudiana implica reconhecer o encadeamento rigoroso entre observação clínica e construção teórica, da hipótese do inconsciente em 1900 à formulação estrutural de 1923, passando pelos textos metapsicológicos de 1915 e pela reformulação pulsional de 1920, Freud constrói sistema coerente que articula dinâmica, tópica e economia. A metapsicologia não é camada suplementar da teoria. Ela é o próprio esforço de formalização que sustenta a psicanálise como método de investigação da vida anímica. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência,